Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Carlos Miguel quer voltar ao Corinthians. Que história é essa? Será que o torcedor corintiano aceitaria uma possível volta de Carlos Miguel ao Corinthians? Veja também a provável escalação do Corinthians para o jogo deste sábado contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Memphis será a novidade do timão. Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça. Você não paga nada para inscrever-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário, porque aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto. A sua opinião é muito importante para a gente. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil que eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil, é Mais Ágil mesmo. Eu vou deixar o link da Mais Ágil nos comentários fixados deste vídeo para você conversar com o pessoal da Mais Ágil agora mesmo. É isso aí, rapaziada. Antes de falar do time do Corinthians que irá enfrentar a equipe do Internacional neste sábado, às 18 horas e 30 minutos, pelo Campeonato Brasileiro, eu quero falar um pouco da questão política, porque o diretor, teve mais um diretor que deixou o Corinthians. Depois do Pedro Silveira, diretor financeiro, que deixou o Corinthians por motivos de saúde, o Corinthians tem mais uma baixa na sua diretoria. Thales César de Oliveira, que é diretor de Relações Institucionais do clube, pediu para deixar o cargo nesta sexta-feira. A informação primeiro foi publicada pelo jornalista Pedro Ramiro, da TV Record. A saída se deu por questões profissionais. O Thales diz que quer se dedicar em tempo integral para novos desafios na carreira. É mais um diretor que deixa o Corinthians. Recentemente, além do Pedro Silveira, diretor financeiro, também deixaram o Corinthians, foram desligados do Corinthians, né? O Vinícius Manfredi, superintendente de marketing, foi retirado da função, ao lado do Luiz Otávio Costa, gerente de marketing, também retirado da função, e o Sandor Romanelli, superintendente comercial, também foi retirado da função. Os bastidores do Corinthians continuam agitados em relação a mudanças políticas no clube. O presidente Augusto Melo continua bastante pressionado em relação ao impeachment, ao possível impeachment. As contas do Augusto Melo não foram aprovadas e a situação tem a questão da Vaidbet, né, que continua sendo investigada pela Polícia Civil. Existe a possibilidade do Augusto Melo ser indiciado e, portanto, a situação política do Corinthians é cada vez mais complicada. Bom, quero falar sobre uma notícia divulgada pelo Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, é quem trouxe esta informação de que o Carlos Miguel poderia voltar ao Corinthians. Na verdade, segundo o Marcelinho Carioca, o Carlos Miguel se arrependeu de ter ido para a Inglaterra. Eu vou colocar no condicional, né? Teria se arrependido de ter ido para a Inglaterra e quer voltar ao Corinthians. O Carlos Miguel, que está no Nottingham Forest da Inglaterra, praticamente não está sendo utilizado lá. O jogador é reserva na Premier League, é reserva no Nottingham Forest, foi pouquíssimo aproveitado pelo clube inglês, né? Praticamente não é aproveitado, foi para a Inglaterra imaginando que teria
mais espaço, né? Mas a verdade é que ele não teve espaço nenhum. Mas acontece que ele saiu muito mal do Corinthians, né? Ele praticamente deixou o Corinthians na mão. A época em que ele teve a oportunidade de ser titular do Corinthians, quando o Cássio saiu do Corinthians para ir para o Cruzeiro, o Carlos Miguel então ganhou a grande chance da carreira dele, que era ser titular do Corinthians. Mas ele desperdiçou essa chance, largou o Corinthians na mão e foi para o futebol da Inglaterra jogar no Nottingham Forest. Eu duvido, né? Duvido que a torcida do Corinthians aceitaria o Carlos Miguel de volta ao Corinthians, porque o Corinthians teve que se virar para contratar outro goleiro. À época conseguiu contratar o Hugo Souza. O Hugo Souza hoje é titular absoluto do Corinthians. É claro que o Corinthians ainda quer um goleiro reserva. O Corinthians tem a intenção de contratar um goleiro reserva e deve contratar um goleiro reserva no meio do ano, quando abre a janela. O Corinthians vai tentar contratar reforços no meio do ano, embora não tenha dinheiro para isso. E aí vai ser a grande dificuldade do Corinthians, como contratar reforços sem dinheiro para isso, né? Mas o Corinthians vai tentar contratar reforços no meio do ano, e um dos reforços será um goleiro reserva para o lugar do Matheus Donelli. Já existe, de fato, a conclusão de que o Donelli não serve para ser goleiro reserva do Corinthians, né? Hugo Souza é muito bom goleiro, acima da média, falha de vez em quando, é verdade, mas faz mais grandes defesas do que falha, e todo grande goleiro falha, né? O Hugo Souza faz grandes defesas, mas o Matheus Donelli não tem condições de ser o reserva do Corinthians. Quero falar agora do time que vai jogar amanhã contra o Internacional. E aí o técnico Dorival Júnior deve botar a campo o que o Corinthians tem de melhor. Né, Dorival? Dorival que colocou em campo contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil boa parte dos reservas do Corinthians, poupou os titulares, e aí ele pensou no condicionamento físico, e ele disse que será assim, na hora de fazer a escalação, que ele sempre vai basear a escalação no aspecto do condicionamento físico. Quem estiver melhor fisicamente vai jogar. Mas como os titulares descansaram, a tendência é que os titulares voltem contra o Internacional. O Memphis vai ser titular provavelmente, treinou com os demais jogadores ontem, treinou com os demais jogadores hoje, está recuperado da pancada que recebeu no pé, da pancada que recebeu na perna, já está recuperado, já está liberado pelo departamento médico para jogar pelo Corinthians. A não ser que aconteça algo de errado, o Memphis vai jogar pelo Corinthians na partida contra o Internacional. Quem está de fora, mais uma vez, é o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, que passou por uma cirurgia o problema dele é de hérnia inguinal, né? Uma cirurgia para correção de hérnia inguinal. E ele vai ficar cerca de 1 mês longe do Corinthians. O Corinthians, que já tem um problema sério na zaga, né? Os zagueiros do Corinthians são fracos, e aí perde o seu principal jogador, o seu melhor jogador na zaga, que é o Gustavo Henrique. O provável time do Corinthians, e aí eu escalei o provável time do Corinthians colocando um losango no meio-campo. Não foi assim que jogou contra o Novo Horizontino, né? Contra o Novo Horizontino jogou no 4-1-4-1. Então eu não sei qual é o sistema tático que o Dorival Júnior vai adotar. Se ele vai continuar utilizando o 4-1-4-1, ou se ele vai voltar com o losango que era utilizado pelo Ramon Dias. Eu acho que ele vai escalar o time assim, com o losango: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angileri, Ranielli, José Martínez, André Carrillo, e aí uma dúvida no meio de campo entre o Bidon,
ou o Igor Coronado, ele já disse que quer recuperar o futebol do Igor Coronado. E no ataque, Memphis e o Yuri Alberto. Deve ser esse o time do Corinthians para pegar o Internacional. Repito, não sei qual o sistema tático que ele vai utilizar. Se vai ser o losango, que era utilizado pelo Ramon Dias e que foi utilizado muitas vezes na carreira do Dorival Júnior. O Dorival Júnior, inclusive no Flamengo, utilizava esse losango, né, no meio de campo. Ou se ele vai utilizar o 4-1-4-1 novamente, que foi um sistema que protegeu mais a defesa. Só que eu não sei como é que o Memphis entraria nesse 4-1-4-1, como é que o Memphis seria utilizado nesse 4-1-4-1. Não vejo o Memphis sendo utilizado nesse 4-1-4-1. Para o Memphis, para o futebol do Memphis aparecer, para o futebol do Memphis ser potencializado, o time tem que jogar no 4-4-2. Seja ele no losango ou no 4-4-2 mais tradicional. Vamos aguardar os acontecimentos, vamos observar como é que o Dorival vai escalar o time amanhã. O jogo é às 18h30, Neoquímica Arena, contra o Internacional, time muito difícil de ser batido, um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Então é um jogo complicado para o Corinthians na competição. E é claro que depois do jogo você vai ter a live aqui no canal do Sereto, cobertura completa desse jogo entre Corinthians e Internacional. Faça a inscrição no canal do Sereto, inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz, eu leio todos os comentários. Me segue lá nas redes sociais, @CarlosSereto, e seja sócio do Clube de Membros do canal. Clube de Membros do canal. Porque você faz parte do grupo de WhatsApp do Carlos Sereto, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau! Fala, Seretinho, tudo bem? Deixa eu te perguntar, segunda-feira você acha que consegue participar da resenha? Me dá um toque.